Olá, amigos, bem-vindos de volta ao canal Mundo 360 e eu estou aqui para mais um episódio da nossa série tão bacana chamado O Admirável Mundo Novo da Propriedade Intelectual e da Tecnologia da Informação. No nosso último episódio, aquele que eu chamei a história da proteção 4, a origem da proteção, eu parava justamente naquele momento no qual, durante a rodada de Tóquio do GATT, aquela que aconteceu nos anos 70, os países membros do GATT, então daquele grande acordo sobre o comércio que fora celebrado no final da Segunda Guerra Mundial, em 1947, um acordo que nasce com o intuito, com o desejo dos Estados-membros de um dia se tornarem tornarem o acordo numa grande organização internacional, ou seja, fazerem a transposição de um simples acordo de livre comércio, como o GATT, o General Agreement on Trade and Tariffs, numa grande organização internacional. Isso vai acontecer só, nós sabemos, durante a rodada do Uruguai nos anos 80, anos 90, mas eu voltei um pouco antes, nos anos 70, quando a rodada de Tóquio, essa que começa novamente, né, com a intenção dos países membros do GATT criarem essa grande organização internacional do comércio, nessa rodada de Tóquio, os países desenvolvidos tentaram trazer o tema do comércio dos bens imateriais, intangíveis, intelectuais, para o campo do comércio. Ou seja, enquanto discutiam como criar essa organização voltada para o comércio internacional, como transformar o GATT em OMC, eles tentaram trazer o tema da propriedade intelectual. Mas lembram que eu parava justamente aqui no nosso último episódio, dizendo que nessa ocasião, nos anos 70, os países em desenvolvimento, eles conseguiram deixar o tema da propriedade intelectual de fora das conversas do GATT, porque estava começando a Organização Mundial da Propriedade Intelectual a funcionar, né? Ela fora criada nos anos 70 por meio da Convenção de Estocolmo. Então, o sistema das Nações Unidas acabava de parir essa grande organização internacional para cuidar da propriedade intelectual, para cuidar da harmonização legislativa da propriedade intelectual entre os seus países membros e, portanto, estava com toda, digamos, força, né? Já estava administrando a Convenção da União de Paris, a Convenção da União de Berna, celebrando outras convenções internacionais sobre propriedade intelectual. Então, os países em desenvolvimento conseguiram deixar o tema da propriedade intelectual de fora, só na alçada da OMP. E aí eu contei como os países desenvolvidos, mas especialmente Estados Unidos, responde a essa, digamos, objeção, né, a essa negativa dos países em desenvolvimento de tratar dos bens intelectuais na rodada do Uruguai, da rodada Tóquio do GATT, quando os Estados Unidos então reagem, né, criando, ou seja, editando a sua lei de comércio americana, criando um adendo nessa lei, que ficou conhecido como Special 301, e essa parte, acrescentada na lei de comércio nos anos 80 nos Estados Unidos, deu competência para que o Departamento de Comércio dos Estados Unidos observasse o mundo e verificasse em que países do globo a propriedade intelectual dos americanos, seja na perspectiva da propriedade industrial, marcas e patentes, ou toda a parte referente às topografias de circuitos integrados, como também no que dizia respeito à propriedade literária, artística e científica, imagina os direitos autorais, o cinema, a música, a difusão, a radiodifusão, etc. Então, o Departamento de Estado passou, né, nos anos 80, a elaborar uma lista de países onde esses direitos dos americanos não eram bem protegidos, ou onde, se acontecesse a cópia, o plágio ou a usurpação, não havia ali naqueles países mecanismos administrativos, civis e penais para a defesa dos direitos americanos e as correlatas sanções, ou seja, indenizações. Bom, a resposta, portanto, foi a Special 301. O Departamento de Comércio americano elabora essa lista, passou a elaborar essa lista nos meses, sobretudo, de abril de todos os anos, e encaminhava ao presidente dos Estados Unidos uma Red
list e uma yellow list, e essas listas então chegavam às mãos do presidente americano, que poderia retalhar esses países comercialmente, ou seja, poderia aplicar sanções tanto na perspectiva da propriedade intelectual, né, como também cross retaliation em outros segmentos dos bens corpóreos e também dos bens serviços, ou seja, o presidente dos Estados Unidos poderia apresentar restrições, limitações ou até impedimentos para que empresas americanas importassem desses países, das empresas desses países, qualquer que fosse o serviço, inclusive serviço financeiro. E por outro lado também não poderiam as empresas americanas vender para empresas desses países que estavam nessas listas. Então, os países em desenvolvimento passaram a ter muito medo, passaram a ter muitos problemas decorrentes da aplicação da Special 301. Nota de rodapé, os europeus também tinham uma Special 301 parecida, menos severa. Eles aplicaram, é bem verdade, raras vezes, mas os europeus também davam medo no que diz respeito às possíveis retaliações, ou seja, a aplicação extraterritorial das suas leis em países onde a propriedade intelectual ainda era deficitária, lacunosa ou até mesmo inexistente. Bom, voltando então, quando começa a rodada do Uruguai, em 1986, quando então se vai discutir de forma derradeira a criação da Organização Mundial do Comércio, os países em desenvolvimento foram chamados a fazer face ao tema da propriedade intelectual. A OMP já estava trabalhando com relativo sucesso, cuidando da harmonização legislativa, mas os países desenvolvidos cobraram a entrada do tema da propriedade intelectual. Nesse momento, os países em desenvolvimento estavam muito apreensivos, muito preocupados e haviam já sofrido bastante na perspectiva comercial das suas importações e exportações por conta da Special 301. Então, é feito um compromisso ali. Os Estados Unidos, fundamentalmente, prometem não aplicar mais a Special 301 nos países em desenvolvimento, se eles concordassem em incluir o tema da propriedade intelectual para dentro do acordo que estava sendo negociado e provavelmente celebrado de constituição da Organização do Comércio, que teria então essa organização, princípios comuns, né, de livre comércio leal, controlado, e ademais essa organização teria 3 grandes compartimentos. O compartimento comércio de mercadorias, o chamado GATT, né, que seria o GATT de 47, seria turbinado e seria o GATT 94, quando então celebrado o acordo. Teria um outro compartimento novo, então agora dedicado ao GATT, o comércio. A organização teria esses 3 compartimentos, né? O compartimento relativo ao GATT 47, que então transformou-se no GATT turbinado 94, quando então o acordo foi celebrado. O outro compartimento relativo ao comércio de serviços, ao GATS, né? E o terceiro compartimento relativo aos bens intangíveis, à propriedade intelectual, ao TRIPS. E assim ficou constituído esse grande acordo. Então, vamos sempre ter presente que se propriedade intelectual entrou no acordo da OMC, ele entrou no acordo com a perspectiva, primeiro, de se voltar para o comércio e não, em nenhum momento, fazer concorrência ou desmerecer ou diminuir, obstaculizar o trabalho da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, da OMP. Como eu já disse, criou-se aí um verdadeiro federalismo entre as organizações, né? OMP já administrava o Bureau International Réuni pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, e agora passou também a OMP a se relacionar com uma outra organização internacional, a OMC, no que diz respeito ao seu segmento TRIPS, propriedade intelectual. E o TRIPS vem dizer exatamente isso, né? Que nada em TRIPS é contrário à OMP, pelo contrário, os países que entrassem para a organização internacional, o princípio era do single undertaking, ou seja, entrou para dentro da Organização Mundial do Comércio, quer entrar para dentro da organização, quer fazer parte da organização, quer
aceita o acordo da OMC, então esse acordo não admite reservas, né? É o single undertaking, diferencia o acordo da OMC de outros acordos, onde as partes podem, como se fosse um menu à la carte, tirar esse ou aquele artigo, essa ou aquela parte do acordo que não quer. No acordo da OMC, não poderia. Ele tem que entrar, o Estado, o país, para a organização, aceitando todo o acordo sem fazer qualquer reserva. Então, entrando para a organização, entra para a TRIPS. TRIPS não mantém nenhuma relação, digamos, de interrupção da história do Sistema Internacional de Proteção que já vinha acontecendo. E, como eu disse, TRIPS reitera que os países que entram para a organização também devem ratificar os acordos importantes da OMC. O que a TRIPS faz é entrar para dentro do Sistema Internacional de Proteção, que já vinha sendo construído desde as convenções da União de Paris e Berna, depois fortalecidos pela OMP. Ele veio, o TRIPS, como mais uma parte do Sistema Internacional de Proteção, mas agora voltado para o comércio. Então, o OMP continua cuidando da harmonização legislativa e TRIPS vai cuidar do comércio e propriedade intelectual, ou seja, da propriedade intelectual relacionada a comércio. Dotou, portanto, TRIPS, o sistema de proteção, ele reforçou o sistema de proteção, agora também com um sistema de solução de controvérsias, que é aquele sistema de solução de controvérsias da OMC. Qualquer país membro de TRIPS, ou seja, dos acordos anteriores, inclusive da OMP, que violar esses acordos, deverão responder perante o Conselho para o TRIPS, poderão responder perante a Organização Mundial do Comércio, tendo a sua, digamos, a sua violação do acordo da OMC, violação dos princípios do Sistema Internacional de Proteção, podendo ser julgados, apreciados pelo Sistema de Solução de Controvérsias da OMC, ou seja, os grupos especiais, os peritos, e depois chegando ao órgão de apelação, e da decisão do órgão de apelação tem que cumprir obrigatoriamente, porque o sistema tem garras e dentes, e se não cumprir, o país vencedor da reclamação contra a violação da propriedade intelectual está autorizado a aplicar retaliações e medidas compensatórias até o valor da indenização pelos prejuízos sofridos pela violação que um determinado país fez em não respeitar a propriedade intelectual de outro. Portanto, o sistema de proteção, ele foi um sistema que começou a ser edificado lá em 1883, 1886, com as convenções da União de Paris e Berna, que depois se fundiram em 1892 em torno da figura do BIRP, né, do Bureau International, que depois vai se fortalecer ainda mais já no século XX com a criação da OMP, e depois a OMP um pouco depois, né, no final dos anos 80, início dos anos 90, especificamente 94, com a celebração do acordo da OMC, esse sistema internacional é fortalecido, ou seja, é dotado de garras e dentes, na medida em que entra uma organização internacional e dota todo o sistema de proteção de um mecanismo de solução de controvérsias bastante eficiente. Assim está, portanto, contada a história. Eu vou parar por aqui, porque agora, a partir do episódio número 6, nós estamos no 5, eu aqui acabei a origem da proteção, essa é a origem da proteção 5, final, eu já começo a explicar quais são os direitos que a gente entende por propriedade intelectual no Sistema Internacional de Proteção, os direitos autorais, toda a parte referente à propriedade industrial, toda a parte referente a topografias de circuitos integrados, os dados confidenciais, as informações, as denominações de origem, enfim, e vou falar também do folclore, do conhecimento tradicional e também das obtenções vegetais. Portanto, até a nossa segunda parte, a nossa segunda temporada. Espero que você tenha gostado da primeira, essa histórica.